Olá pessoal da região Nordeste e Norte de Belo Horizonte, sejam todos bem-vindos ao novo programa Saúde em Dia. Vocês vão conseguir acessar através da Rádio Brasil FM 87,9 e também pela rádio web www.radiobrasilfmbh.minharadio.net. Hoje nós vamos iniciar com um tema e um assunto que atinge a grande parte da população, é a obesidade. Quem não conhece, quem não tem algum parente que esteja sofrendo com isto? Mas nós vamos fazer um roteiro para conversar e compreender o que é a obesidade. Nós vamos abordar, número 1, o que é a obesidade? Em segundo lugar, quando uma pessoa é considerada obesa? Em terceiro lugar, quais são as causas da obesidade? Depois vamos falar quais são as complicações e também, algo muito interessante para nós todos aqui no Brasil, quais são as medidas e números de obesidade no Brasil e também no mundo. E o principal de todos, já que nós temos a obesidade e sabemos que não seria algo muito bom para a nossa saúde, qual vai ser a estratégia para superar esta doença? Bom, então vamos lá. O que seria a obesidade? Obesidade, ela é considerada como um acúmulo de gordura corporal de maneira excessiva. Nem sempre um acúmulo de gordura vai ser obesidade. Inicialmente, quando excede um parâmetro corporal, sim, através de medidas antropométricas chamadas, nós vamos definir o peso normal de uma pessoa, o sobrepeso ou obesidade. Então, isto já é previamente definido através de escalas para toda a população, abrangendo crianças, sim, a população infantil, adolescentes, mulheres, homens, idosos, porque sempre vai variar, não é o mesmo uma mulher gestante do que uma mulher em idade fértil, normal, para estar avaliando o peso, qual que seria o melhor. Não é o mesmo uma mulher idosa para comparar o peso de uma mulher adolescente, sim? Então, vamos ver como se define. Nós, médicos e todos os profissionais da saúde, usamos o índice de massa corporal. Mas o que seria isto? É a relação entre o peso da pessoa e a altura. Então, através de uma fórmula matemática, sim, nós definimos um rango que seria normal. Então, normalmente entre 18,5 e 24,9, que é um percentual, é considerado normal, peso normal. Acima disso, 25 até 30, ou seja, 29,9, nós entramos em sobrepeso. E depois de 30 para cima, a relação entre peso e altura já vai ser considerada obesidade. Só que a obesidade, aí nós diferenciamos em 3 tipos. É uma escala, é um degrau que vai subindo a pessoa. Então, se acontecer um excesso de peso progressivo, nós vamos ir diferenciando. Por exemplo, a obesidade grau 1, sim? Que é definida por esses valores. Depois, se atinge um valor ainda mais elevado, seria a obesidade grau 2. E depois, nós temos a obesidade grau 3. Que ela é considerada como obesidade mórbida. E o que significa obesidade mórbida? Nitidamente é uma doença. Porém, hoje em dia é muito discutido que a obesidade em si mesma, já desde o início, desde o índice de massa corporal acima de 30, em qualquer pessoa, já é considerada uma doença. Então isso é muito grave, porque doença é qualquer desequilíbrio em nossa saúde, em nossa vida, seja física, mental ou espiritualmente, inclusive até social. E a obesidade, ela está inserida em todos esses aspectos. Logicamente que nós podemos perceber
uma relação física. Aumento de peso é algo tangível, algo que nós conseguimos perceber, sim? Até visualizar. Nossa, você aumentou de peso, nossa, você emagreceu. Então o peso é algo físico, mas também é algo que nós sentimos. E esse peso, grande parte das mulheres, a gente se preocupa às vezes pelo peso, quanto que aumentou, quanto que perdeu. Então assim, ele acarreta um pensamento, sim? E esse pensamento pode ir atrapalhando, às vezes até levando a certo sofrimento. E esses são outros temas que nós podemos falar mais na frente, alguns dos distúrbios alimentares. Mas vamos lá com a questão da obesidade. Além da obesidade ser medida através do índice de massa corporal, que você já deve ter passado por alguma consulta médica, alguma consulta de enfermagem, nutricionista, e falar, olha, seu índice de massa corporal é de... Mas como interpretar isso, nós já sabemos. Eu posso deixar informação para vocês no site para aceder, mas é muito fácil hoje em dia entrar na internet e procurar uma calculadora de índice de massa corporal. Você coloca a sua altura, seu peso e aí você vai ter uma tabela para comparar. Então é bom nós estar acompanhando o peso. Outra relação que é muito importante para nós profissionais é a medida da cintura. Quem não mediu já a cintura? Antigamente tinha esse conceito da modelo, supermodelo, uma cintura de 60 centímetros. Mas hoje em dia nós sabemos que isso não é 100% para todo mundo. Mas existe um ponto específico que nós consideramos que é sinal de risco cardiovascular. Então, qual que é essa medida? Se você tiver uma fita métrica na sua casa, pode estar colocando na altura do umbigo, assim, ao redor do corpo, na cintura mesmo, para você estar vendo qual que é a sua própria medida. No caso das mulheres, nós consideramos fator de risco acima de 80. Então, mulheres, como é que está a sua cintura? Está acima de 80 centímetros? E os homens acima de 94. Então os homens sempre têm umas medidas mais a favor em relação à mulher. Mas se atingir esses valores, já é sinal de aumento de risco cardiovascular. E o que significa esse risco cardiovascular? Implica ter alguma complicação cardíaca, alguma complicação vascular. E dessas a gente conhece muito bem, AVC, infarto, principalmente essas doenças coronarianas. Então é uma coisa grave. Aí nós que vamos discutindo e avaliando por que a obesidade hoje em dia é um assunto sério, porque a obesidade é tão importante de ser tratada. Porque se é uma doença, tem que ter tratamento e justamente tem. Vamos ver outra relação também. Além de você medir sua cintura, tem que medir seu quadril. E aí você pode colocar, assim como na calculadora de índice de massa corporal, a relação cintura e quadril. Aí você vai obter uma medida. Logicamente, seu médico, seu nutricionista, eles vão avaliar e vão aconselhar para você. Isso estaria indicando um aumento também do risco cardiovascular. Então, isso, medindo a cintura e o quadril, acho que todos nós devemos ter percebido que nem toda pessoa é igual a outra. Tem pessoas que acumulam muita gordura no abdômen e tem outras pessoas que acumulam muita gordura no quadril, que seria um quadril mais largo. Então, isso seria uma distribuição desse acúmulo de gordura corporal dentro desse corpo, dentro dessa massa, dessa superfície. Então, a gordura abdominal também nos está indicando que seria o pior sinal para o risco cardiovascular.
Então, aquelas pessoas, homens e mulheres, que têm a tendência de acumular a gordura no abdômen, é justamente para tomar mais precaução. Imagina aqueles que, além de ter obesidade, têm outras doenças. E é isso que nós vamos continuar falando agora. Bom, as causas de obesidade, imagino que muitos de vocês já sabem. E relaciona, hoje em dia todo mundo tem informação sobre alimentação saudável e que a gente precisa de ter uma alimentação saudável. E muitos de vocês sabem o que não é bom para a saúde em relação aos alimentos. Então, a obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura corporal, ela é consequência de um aumento excessivo de ingesta calórica, sim, na dieta. A dieta, para que vocês saibam, porque eu converso com muitas pessoas, falam assim: eu não quero fazer dieta. E eu sempre respondo para eles: dieta é o que você come no seu dia a dia, por isso que se chama dieta, é um acompanhamento diário. Você pode ter uma dieta saudável ou uma dieta que não é boa para a sua saúde. No caso, por exemplo, uma dieta hipercalórica. E o que significa que seja hipercalórica? Que tem alimentos com excesso de calorias, aquelas que nos vão dar energia além do que a gente precisa. E nosso organismo começa a acumular, porque é muito mais difícil eliminar isso. Nós vamos agora falar do segundo passo. Se nós vamos acumular gordura, energia, calorias, nós temos uma atividade diária para estar perdendo essas calorias, sim? Então, a vida sedentária é um fator de risco para o aumento de peso, sobrepeso e obesidade. Então, aí nós já estamos sabendo as principais causas. Seria a relação alimentar, por um lado, que seria para acumular, e a falta de atividade física, que é para eliminar essas calorias. Mas eu acessei na internet e eu vi aqui, justamente no Brasil, uma descrição sobre esse boom, sim, essa explosão de obesidade. Quando que começou aqui no Brasil e também no mundo? No Brasil, começou desde a década de 70, 1970, que foi dada através da mudança desses hábitos alimentares da sociedade. Com o tempo, assim, nossos avós, nossos familiares, ancestros, eles comiam alimentos mais básicos, arroz, feijão, carnes, alimentos mais naturais. Mas o consumo desses alimentos foram diminuindo ao longo do tempo. Então, com a mudança da sociedade, da globalização, na era do capitalismo e consumismo, a cultura foi mudando. Eu tenho que comer mais, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo. Então, nossa alimentação tradicional foi mudando. Hoje em dia, por um hambúrguer e umas batatas fritas. Então, o feijão, só para vocês saberem, ele diminuiu o consumo da população, de todo brasileiro. Então, assim, algo que é tão típico daqui, por que tem diminuído? Algo que é tão nutritivo, porque não necessariamente um alimento calórico vai ser nutritivo. Nutritivo é aquele alimento que aporta nutrientes para nosso corpo, proteínas, gorduras saudáveis, carboidratos, vitaminas, minerais. Agora, tem alimentos que a gente chama de alimentos vazios, porque tem somente calorias, mas falta tudo isso, sim? Então, aí eu queria falar em relação também ao consumo alimentar, o que tem mudado. E hoje em dia, apenas uma pessoa entre 3 adultos está comendo frutas e hortaliças 5 vezes por semana. Uma de cada 3.
Então nós temos uma grande quantidade de pessoas que não se alimenta de maneira balanceada. Nós temos que incluir o famoso arroz, feijão, carne e uma salada com todas as verduras, os legumes, as verduras de folha, principalmente, e também as frutas. Um país tropical como esse, que tem grande crescimento, grande produção de tanta variedade de frutas, verduras, aí é para ser aproveitado. Bom, qual que foi outra mudança que houve na sociedade, sim, e que levou a esse aumento de incidência de obesidade? Foi o aumento da carga horária de trabalho e a rotina profissional. Hoje em dia, nossos adolescentes, eles estão estudando quase que o dia inteiro para passar um Enem, entrar numa universidade e ter uma profissão. Mas com isso, eles se esquecem coisas básicas, que é a alimentação. Nós temos, como seres humanos, alguns fatores que são básicos. É a alimentação, o sono, tem que dormir bem, e também tem os hábitos fisiológicos. Urinar bem, fazer assim, o hábito intestinal normal, coisa que nós hoje vamos observando como muda em relação à rotina e em relação ao consumo alimentar. Então, aqueles adolescentes, eles não estão se alimentando bem. Esses adolescentes vão ser nossos adultos do dia de amanhã, e eu estou falando isso que já existe. Então, a obesidade, hoje em dia, não é um problema somente de pessoas adultas, começa também da infância. Hoje em dia, as crianças mudaram sua rotina. Antigamente, as crianças brincavam muito na rua, então tinha essa perda calórica, tinha uma alimentação mais balanceada. Agora não, é muita escola, muita rotina, muita atividade, e tem os alimentos ultraprocessados, fast food, que facilita a nossa rotina com carga horária pesada. Outra questão também que nós temos a considerar sobre as causas é a genética. Tem pessoas que falam, nossa, minha família é toda obesa. Mas algumas delas vão estar certas, porém a maioria não. Porque geneticamente tem algumas doenças muito graves, sim, doenças metabólicas de causa genética, fator genético, que já geram uma síndrome desde que a criança nasce. Mas esses são os menos dos casos. A maioria, a obesidade é de causa multifatorial e principalmente associada a nossos hábitos. Mas eu queria chamar a atenção, nós que estamos no Brasil, sim, que é uma população muito diversificada, essa questão genômica, essa questão de genes. E o que tem se observado nos últimos anos é a mudança, sim, em relação ao aumento de peso e de doenças associadas a isso na população indígena do Brasil. Por quê? Nós invadimos o território deles, sim? O Brasil é uma terra muito grande, muito rica, que já estava cheia de diferentes tribos, diferentes povoados, sim, que nós chamamos deles indígenas. Eles tinham hábitos de vida mais saudáveis, só que agora com essa globalização, sim, nós estamos tirando a própria cultura deles. E aí, geneticamente, tem várias tribos indígenas com um fator genético que predispõe à obesidade. Então isso está explodindo. Tem a população dos índios Chavantes, com 66% da população com sobrepeso e obesidade. Então isso é muito mais da metade. Bom, e agora outra questão que eu acho que hoje em dia nossa mentalidade está mudando um pouco em relação ao aspecto cultural da gordura corporal. Antigamente, nossas avós falavam, nossa, ele está gordinho, ele está saudável. Ou, ao contrário, a criança está magra, o adolescente emagreceu, a pessoa adulta emagreceu, nossa, ele está doente.
está passando mal, mas nem sempre vai ter essa relação. Nem sempre o aumento de peso vai ser saudável, ou nem sempre a perda de peso vai ser algo saudável ou de doença. Tem que ser muito bem avaliado. Agora, outra das causas que eu já mencionei é sobre o sono. Hoje em dia, as pessoas tentam aproveitar as 24 horas do dia, então limitam suas horas de sono. Só que existe uma explicação hormonal, sim, que vai facilitar a obesidade ou a perda de peso. Então, tem alguns hormônios, sim, como a serotonina que está envolvida, a melatonina também, e os contrários que seriam cortisol, que estão muito relacionados com a nossa qualidade do sono. Aquelas pessoas que não dormem bem, e nós hoje em dia temos uma grande população de adolescentes que não dormem bem, de crianças que não querem dormir, não querem ir para a cama. Criança precisa dormir mais do que o adolescente, mais do que adulto, sim? E assim sucessivamente, é todo um ciclo. Bebê nasce, dorme, dorme, come, dorme, come. Depois vai diminuindo o sono na idade adulta e volta outra vez a cochilar e a dormir na terceira idade, sim? Então, pessoas que não dormem vivem com um estresse corporal. Então, esse estresse vai fazer com que nosso organismo libere cortisol, que é o hormônio da guerra, o hormônio para nós enfrentar qualquer situação de estresse. Mas não seria legal estar com estresse ou na luta todos os dias da vida. Isso não acontecia antigamente. Então, esse cortisol faz com que nosso peso aumente. Então, aquelas pessoas que estão querendo perder peso, olhem bem seus hábitos de vida, a questão alimentar, a atividade física e a qualidade de sono. Bom, nós vamos passar para outro ponto em relação às complicações. Eu já falei um pouquinho sobre o risco cardiovascular, mas hoje em dia nós sabemos que o simples fato de aumentar de peso aumenta o risco da pessoa se tornar hipertensa. E mesmo aquelas pessoas que já têm hipertensão vão aumentar seus níveis pressóricos, o que vai ser mais difícil para controlar a pressão arterial, às vezes com medicamento, sim? Então, você que é hipertenso ou você que não quer ser hipertenso, tem que controlar seu peso, sim? Isso parte não somente com a ingesta calórica, senão principalmente com a qualidade de alimentos que você consome. Quando nós falamos de hipertensão, a gente pensa muito mais do que na pressão arterial, pensa mais no coração, por causa dos riscos de ter um famoso infarto cardíaco, de ter um famoso AVC cerebral, sim? Então, pessoas que têm obesidade aumentam as chances de ter essas complicações. Aquelas pessoas que têm obesidade também estão aumentando a quantidade de colesterol no sangue. E também, olha as pessoas diabéticas. Assim como se aumenta o risco de hipertensão, nós também aumentamos o risco de desenvolver diabetes. E diabetes é uma doença silenciosa, crônica, que vai levar para muitas complicações. Então, um dos tratamentos do diabetes é controlar o peso através de quê? Da alimentação de qualidade, alimentação balanceada. Bom, outro ponto muito importante que eu queria fazer menção e não esquecer é como a obesidade ela aumenta e ela altera as nossas sensações, às vezes até aumentando o risco de depressão. Então nós temos aquelas pessoas que
elas levam uma vida, sim, com sobrepeso, obesidade, indisposição diária, mas essa indisposição diária vai se transformando em outras coisas, acaba repercutindo no trabalho, na família, às vezes também no desenvolvimento sexual. Então, tudo isso nós temos que lembrar que não somos um ser físico, nós somos um ser completo, espiritual, mental, além do físico. Aí não podemos esquecer disso. Então, a obesidade, além de ser desencadeada por transtornos de sono, ela mesma vai prejudicar nosso sono. Então, não sei se vocês conhecem já alguém que tem a famosa apneia do sono. É uma interrupção brusca da respiração durante as horas de sono. Então a pessoa acorda várias vezes durante a noite e não sabe por quê. Algumas delas conseguem identificar, sim, o ronquido, quando alguma pessoa fala, a esposa, o marido fala, nossa, você está roncando muito. É uma dificuldade na hora de respirar. Então, se tem um acúmulo de gordura corporal cervical, vai provocar uma obstrução. Isso pode chegar a ser até grave, porque imagina uma pessoa não respirando bem. Isso tem tratamento também, tem que ser intervido. Aumenta também a chance de doenças de refluxo gastroesofágico, porque além de ter geralmente uma alimentação, uma dieta errada, o próprio organismo ele já não vai dar mais conta de digerir esses alimentos. E a própria obesidade, acúmulo de gordura abdominal, vai inibir esse peristaltismo intestinal, que seria o processo de digestão. Aí então aumenta o refluxo. E eu queria fazer menção a algo muito importante. Alguma vez vocês ouviram falar que a obesidade tem relação com câncer? Bom, a obesidade tem relação com câncer, sim. Aumenta o risco de desenvolver câncer, principalmente nós mulheres. Aumenta a chance de câncer de mama, aumenta no dobro a chance de ter câncer de endométrio, que se encontra dentro do útero, a chance de ter câncer de colo do útero, de ovário, de rins, vesícula biliar, fígado, cólon, tireoides e leucemias. Bom, então assim, para ir acabando, eu queria fazer menção sobre alguns números alarmantes do Brasil. Sim, aqui no Brasil nós temos um 18,9% da população obesa, 1 de cada 5 pessoas. Então é algo que nós temos que tratar. Comparado ao mundo, assim, o Brasil teve um crescimento, mas ainda está longe de alguns países do hemisfério norte, como Estados Unidos, porém a quantidade vocês observaram que é muito grande. Nós mulheres temos que tomar mais cuidado, porque a obesidade atinge mais do nosso sexo. E vamos ver agora o que tem feito o nosso Ministério de Saúde para tentar melhorar essa qualidade de vida e atingir direto na obesidade. Hoje mesmo foi fechado um inquérito para formar um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a obesidade. Isso foi feito conjuntamente com a população. Então, chamando a atenção de todos vocês, é muito importante vocês participarem. Então, podem chegar, procurar um profissional de saúde nas unidades básicas de saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, fazer uma avaliação e ter orientação. Acessar os diferentes programas que também tem aqui na prefeitura, de atividade física, academia da cidade, Liancum, tem a guia alimentar para a população brasileira. Então, somente me despedindo, eu gostaria de vocês lembrarem de participar. Vocês podem encaminhar qualquer dúvida
para o nosso site, entrar em contato, procurar o contato de telefone, sim, que eu estarei respondendo, inclusive podem sugerir temas. Então agradeço muito pelos dias de hoje e aguardo vocês numa nova programação.